Hoje vamos conhecer um projeto de extensão aqui da universidade que tem como um dos objetivos abordar o universo dos bairros de Passo Fundo, dando voz à comunidade através de um telejornal. As ações contam com a parceria da Secretaria Municipal de Educação. Além disso, você vai conferir o que faz um jornalista que trabalha em televisão. Sabia que é muito mais do que aparecer na frente das câmeras? Fique com a gente, o Universidade Aberta está só começando. O projeto de extensão Telecidade é vinculado ao curso de jornalismo aqui da UPF. Além de preparar o futuro jornalista para ter uma posição crítica aos modelos de produção de notícia, as atividades desenvolvidas expõem a realidade dos bairros de Passo Fundo. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora do projeto, a professora mestre da Faculdade de Artes e Comunicação, Nádia Hartmann. Mas antes disso, confere aí uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Em uma emissora de TV é só correria. Antes de entrar ao vivo, tem que estar tudo pronto. Reportagens, iluminação, som e tudo isso requer trabalho em equipe. Mas para produzir um telejornal, nem sempre é preciso de toda essa estrutura. Ele pode ser feito com a ajuda da comunidade. Nesta proposta, alunos e professores se tornam repórteres e moradores se transformam em produtores. Ao invés de uma sala de redação, a reunião de pauta é feita em uma sala de aula. O telejornal, ao invés de ser assistido no sofá da sala, ganha o espaço do pátio da escola. E as vozes das reportagens não pertencem somente aos jornalistas. Um ano tão especial, um ano que se comemora os 25 anos da Escola Romana Gobi, então não poderia ser diferente. Eu acredito que o povo que estava ali fora, a nossa comunidade escolar, se emocionou ao assistir, ao ver a sua comunidade sendo relatada, sendo mostrada de uma forma tão amorosa, tão carinhosa como vocês fizeram. Para quem vivencia a produção de um telejornal assim, o mais importante é que a comunidade se sente parte do que geralmente apenas assiste. Ele é um projeto que traz assim, entusiasmo para a comunidade, motivação. A comunidade está se vendo ali, está vendo o que tem de bom. Isso motiva eles a buscar, a continuar lutando e correndo atrás do que eles almejam para a comunidade, a melhorar o seu bairro, a melhorar o seu espaço pedagógico, né? Enfim, a escola. Eles se sentiram muito motivados. Professora Nádia, tudo bem? Tudo bem, Viviana. É bastante empolgante ouvir o relato da professora da escola e ver aquelas imagens com a comunidade, mas de onde veio essa ideia? Pois é, Viviana, em primeiro lugar gostaria de agradecer, o convite para a gente estar aqui hoje falando do projeto Telecidade. E a ideia surgiu justamente da convicção de que o jornalismo audiovisual ele pode ser fundamental para estreitar os laços, entre a comunidade e a universidade. E não só estreitar os laços, mas também, ao mesmo tempo, promover uma troca de saberes. Como a gente viu na reportagem, a comunidade, os moradores dos bairros, eles passam a ser protagonistas, e não apenas telespectadores, que é geralmente o lugar que lhes cabe na produção audiovisual. Então, foi dessa convicção que a gente criou o projeto Telecidade. E como é que funciona o processo de produção de um telejornal? Normalmente, quando a gente pensa em telejornal, pensamos num programa por dia. Não, nós temos aí menos frequência de produção, um tempo mais longo e que envolve um processo mais democrático também, não é? Exatamente. É um telejornal por semestre. A gente conta também com a parceria da Secretaria Municipal de Educação, que nos indica a escola e o bairro onde a gente pode trabalhar. E a partir disso, o primeiro passo é como funciona realmente numa emissora, numa redação. É a reunião de pauta com os moradores do bairro e também com os professores e com alunos da escola. Então, a ideia é justamente essa, da pauta não vir de cima para baixo, de uma forma horizontal realmente, que os moradores possam fazer sugestões de pauta. E a nossa maior preocupação, Ibiana, é também mostrar um outro lado do bairro. A gente sabe que existe, inclusive, outros programas que trazem essa questão da cidadania, da comunicação popular, mas muitas vezes, principalmente em canais abertos e grandes emissoras de televisão, mostram muito a periferia, os bairros, sob o tema de violência e de pobreza.
E também não só emissora de televisão. Geralmente a gente só vê a comunidade Exatamente. local, ou vê com muito mais frequência a comunidade local, nas rádios locais e nos jornais. Pouco se vê a comunidade local na televisão. A UPF TV é uma exceção que tem uma vasta programação voltada para a comunidade local. Exatamente. E é justamente essa reclamação, digamos, né, é recorrente dos moradores, que só vem no seu bairro quando está ligado com alguma notícia de violência, né, com alguma notícia também de vulnerabilidade social. E tem muita coisa boa para a gente mostrar desses bairros, né? Histórias de moradores, a criação do próprio bairro também, o empreendedorismo nesses bairros é muito forte. Então, a nossa ideia é trabalhar um pouco com a autoestima dessa população, que tem muita coisa boa para mostrar. Inclusive, professora Nádia, tem um programete que sai direto do Telecidade, que é Eu Moro Aqui. Eu Moro Aqui. Né? Que é exibido na TV Câmara, né, a partir de um convite que foi feito da TV Câmara para os projetos de extensão de toda a FAC. Né? E o Telecidade está inserido também nessa programação. E qual é a característica do Eu Moro Aqui? O Eu Moro Aqui, a gente vai ouvir moradores, né, de diversos bairros da cidade sobre aquela questão do pertencimento, né? Por que que eu moro aqui? Por que que eu gosto de morar aqui? Qual é a minha relação com este bairro, com o local que eu pertenço, né? Então, é até no sentido de reforçar também esse sentimento de pertencimento dos nossos moradores. Como é para os alunos saírem da sala de aula, né, e deixarem de pensar um pouco nesse formato mais clássico do telejornalismo, onde eles definem a pauta, eles vão lá muito rapidamente, recolhem os dados, voltam para uma sala de redação ou para um laboratório, né, para um momento onde eles têm que ficar permanentemente dentro da comunidade? Pois é um exercício de escuta, principalmente, né? Porque a gente vai para a reunião de pauta sem nada programado, né? A gente conhece o bairro, a gente faz uma pesquisa anterior, mas a gente não conhece as histórias do local, né? Então, é um exercício de muita escuta nessa primeira reunião de pauta, né? A partir dessa reunião de pauta, aí sim que entra aquela questão da apuração, da verificação e saber de quais pautas realmente podem render uma reportagem. É claro que a gente sabe que todo fato pode render uma reportagem, não é? Mas são tantas pautas sugeridas e que surgem nessa reunião de pauta que a gente acaba fazendo uma seleção, né? Mas nessa seleção, muitas das questões, até do próprio valor notícia, né, do jornalismo, cai, né? A gente não tem como realmente colocar esse tipo de critérios. Porque se nós for colocar esse tipo de critérios, a gente vai acabar justamente fazendo aquilo que já é feito em grandes emissoras, não é? E no telejornalismo convencional, que é escolher as reportagens em função da repercussão, em função do ineditismo, em função da atualidade, e não é esse o nosso objetivo. Uma vez que se passou por todo esse processo de produção e o telejornal está pronto, o projeto tem uma peculiaridade, né? Que é, bom, esse telejornal também não vai ser exibido nos canais de televisão convencionais. Como é que é esse retorno para a comunidade? Pois é, essa é uma parte muito emocionante até, né? Eu até me emociono quando a gente vai falar sobre isso, porque a gente convida a comunidade, porque a comunidade escolar, ela acompanha o projeto. Porque né? tudo se passa dentro da escola. Exatamente. A escola ela é um ponto de referência do projeto, porque a escola, na verdade, é um local de referência para os moradores do bairro, né? Então, ele acaba sendo o QG, né? O nosso estúdio, a nossa redação, a escola acaba fazendo esse papel. Mas os moradores, em geral, eles, né, nem todos participam, né? A líder do bairro participa, né? As agentes comunitárias também, mas os moradores, em geral, então, eles têm a surpresa, né, quando eles vão se ver, então, no telejornal. Na semana passada, inclusive, a gente fez a exibição da segunda edição do Telecidade, né, junto ali ao bairro Santo Antônio da Pedreira, na escola Romana Gobi, e foi um momento muito emocionante. Inclusive, o nosso telejornal teve 40 minutos de duração, né, e ninguém tirou o olhinho da tela, né, do telão que a gente montou no pátio da escola, né? As crianças se vendo e a gente sente que eles saem com orgulho muito grande do bairro onde eles moram. E isso eu acredito que tenha consequências, não é? Depois, Bibiana, no sentido porque o que tu admira, tu cuida, né? Então, esse sentimento de pertencimento fica, né? Eu acho que o projeto ele acaba provocando isso, digamos assim, resgatando também, né? E muitas, por exemplo, a história da origem do bairro, muita gente que mora lá
não conhece, né? Ou do nome, porque o nome do bairro, muita gente não conhece isso também. E é isso que a gente traz. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas antes disso, a Caroline, que é bolsista do projeto, vai contar para a gente a sua experiência. O projeto, ele nos faz romper os muros da sala de aula e até a comunidade, para aplicar um dos conceitos que a gente aprende muito em sala, mas que muitas vezes a gente não enxerga na TV, que é um jornalismo para a comunidade, porém também com a comunidade, e que está ali nessa pequena palavra tudo que é essencial nesse projeto. Muitos bairros aqui na cidade são conhecidos por coisas ruins que acontecem neles, porém não é tudo, né? Tem muito mais coisas interessantes no bairro, tem muitas histórias de muitas pessoas e muitas lutas que precisam ser contadas. Então é justamente esse o objetivo do projeto e que nos traz, pelo menos para mim como bolsista, uma vivência muito grande e uma experiência incrível em termos tanto profissional quanto pessoal. Porque no decorrer desse ano conheci muitas pessoas, muitas histórias e através desse contato com as pessoas tu acaba aprendendo a fazer esse tipo de jornalismo mais humanitário e humanizado, né? Que é o benefício do profissional e aprende com os exemplos que essas pessoas transmitem. Então, o Telecidade só veio agregar ainda mais na minha carreira e em mim como pessoa. Estamos de volta com Universidade Aberta. O tema de hoje é o projeto de extensão Telecidade, uma iniciativa do curso de jornalismo da UPF que permite dar visibilidade às populações de diferentes bairros de Passo Fundo. Continua comigo aqui no estúdio a professora mestre da Faculdade de Artes e Comunicação, Nádia Hartmann. Mas antes de voltarmos à nossa conversa, a gente vai te apresentar algumas das áreas de que um jornalista pode trabalhar. O telejornalismo é uma das áreas que um jornalista pode trabalhar. Em uma TV, ele pode ser repórter, que é aquele profissional responsável por elaborar e gravar as reportagens, entrevistas e fazer coberturas. Já o apresentador, também chamado de âncora, é aquela pessoa que tem que estar por dentro de tudo que vai aparecer no telejornal. E não basta ler o texto, tem que ser muito bom em interpretar as notícias. Tem também o produtor, responsável pelas pautas das reportagens, e o diretor de jornalismo, que orienta todo o trabalho e revisa o material junto com os editores. E aí, gostou da dica? Confira mais cursos da UPF em nosso site www.upf.br/ensino. Até a próxima! Claro que além destas funções, um jornalista que atua em televisão pode trabalhar também como cinegrafista, editor de áudio e vídeo e redator. Nós poderíamos ficar um programa inteiro falando somente disso, não é mesmo, professora? Pois é, né? Realmente. E agora até em função aí das novas mídias, não é? Está crescendo muito esse mercado do audiovisual. Não necessariamente numa emissora de televisão, né? Mas até um jornalismo, digamos, mais autônomo e independente, com o jornalista produzindo vídeos aí para as mídias digitais, né? E um discurso muito multimídia também, né? Que é aquele jornalista que escreve um texto, mas também que tem um vídeo, que usa como uma segunda linguagem. Quer dizer, essa multimídia está presente na nossa profissão, né? Inclusive, Bibiana, o nosso telejornal, o Telecidade, a gente tem uma página no Facebook, né, e podem ser acompanhados de perto, né, todas as reportagens, o telejornal na íntegra também, e onde também os jornalistas que atuam no Telecidade produzem textos, né? Então é justamente essa convergência aí que a gente estava falando. E já que nós estamos falando dessas questões de formação e mercado de trabalho, como é que participar do projeto Telecidade, não só por ser um formato diferente de telejornal, mas por ter essa relação com a comunidade, impacta na formação desses alunos? Sem dúvida, Bibiana. A questão da cidadania, não é? Que é principalmente assim, é formar cidadãos mais do que formar apenas
profissionais. E o momento que tu tem esse contato com a comunidade, e não é apenas um contato de ir lá fazer uma pauta e voltar, mas é como tu disse, é um semestre inteiro, né? E onde a gente sente o envolvimento da comunidade, vivencia algumas questões do bairro também. Então esse sentimento de cidadania, eu acredito que ele é bastante reforçado nos acadêmicos que fazem parte do projeto. E principalmente também o meu papel social como jornalista, né? Que mudanças eu posso promover e qual é o meu papel como agente de mudanças e não só como uma testemunha dos fatos. Nós falamos antes que o telejornal ele é apresentado para a comunidade. Como é a reação das pessoas? Né? Tu disseste, ninguém pisca o olho, ninguém sai da frente da onde está sendo exibido, mas como é a reação das pessoas depois que o telejornal então foi exibido, ao avaliar o resultado final daquilo que eles contribuíram para construir? Isso é uma questão até bastante interessante, esse processo, porque quando a gente começa a fazer a produção do telejornal, os moradores, eles têm um discurso de falar dos problemas do bairro. Né? Então, esse é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar. Né? A gente sabe que existem problemas, né? E de alguma forma a gente até pode abordar, mas não abordar apenas o problema como uma denúncia, que não é esse o papel do Telecidade. Então, esse é o primeiro paradigma que a gente começa a quebrar quando a gente diz assim, não, a gente quer que vocês falem das coisas boas. Né? E a primeira resposta que a gente tem é, mas não tem muita coisa boa acontecendo aqui. Né? E aí a gente começa... A dificuldade de se enxergar exatamente, também, né? E de valorizar as coisas, né? As coisas boas locais. Né? E aí depois eles descobrem que tem sim muita coisa boa quando a gente exibe o telejornal. Né? Então, e claro que por isso que eu digo que é um papel muito de escuta nossa, né? De, claro, escutar que tem os problemas, né? E até o Telecidade, ele pode servir também para chamar a atenção das autoridades para as questões do bairro, né? Apesar de não ter esse papel de denúncia, mas eu acredito que o momento que tu dá visibilidade para o bairro, tu também acaba, né, cumprindo este papel de chamar a atenção e de dar, né, visibilidade para as questões que precisa, né? Por exemplo, nessa escola na Romana Gobi, eles não têm uma biblioteca. Né? E eles conseguem fazer projetos de leitura muito interessantes com a criatividade, né? Com projetos... O que não justifica a ausência da biblioteca. Não justifica a ausência da biblioteca. Então, justamente isso, a gente traz a questão da ausência da biblioteca e da importância que teria a biblioteca para eles, mas a gente mostra também as coisas boas que estão sendo feitas para tentar preencher essa lacuna. Nesse ano que passou, aconteceram 2 telecidades, né? Quais foram as escolas e os bairros contemplados? A Antonino Xavier, né, que a gente contemplou, foi a primeira escola que a gente contemplou, e a Romana Gobi, né, no bairro Santo Antônio da Pedreira. E como elas foram escolhidas? A escolha é feita com a Secretaria Municipal de Educação. Na verdade, é a Secretaria Municipal de Educação que tem toda essa relação das escolas e que, através de critérios deles, não é, acabam nos indicando algumas escolas. A gente entra em contato com a direção, explica o projeto e aí a direção, né, se interessa ou não pelo projeto. Mas até agora, todas as escolas que a gente entrou em contato, a primeira escola que a gente entrou já se interessou pelo projeto, né? Então, a gente está tendo uma receptividade muito grande e à medida que as diretoras e as professoras vão conhecendo o projeto, isso vai se disseminando também entre elas, não é? E aí o desejo começa a aparecer em outras escolas. Como é que é constituída a equipe que produz o Telecidade e aonde o Telecidade é gravado? A equipe são acadêmicos, né, de jornalismo. Hoje são quantos bolsistas e voluntários? Hoje são 2 bolsistas PAIDEX, né, e mais 6 bolsistas voluntários. Né? A gente conta também com a parceria do Laboratório de Vídeo, da Faculdade de Artes e Comunicação, e a gente grava no Laboratório de Vídeo, no nosso estúdio. E na gravação, os alunos fazem parte também. Né? Então, os alunos, os professores vêm e acompanham a gravação. O dia de gravação. O dia de gravação. Até para eles terem uma ideia, porque muitos ainda pensam assim a televisão como uma caixa preta e mágica, né? Que como que acontecem as coisas. Então, porque o projeto tem essa ideia dessa alfabetização audiovisual, não é, Bibiana? Então, o momento que a gente mostra como que é produzido e como que é complexa essa produção também, né? Desmistifica um pouco. Né? Então, tem sido muito enriquecedor também essa participação deles no estúdio. Né? Uma coisa bacana, né? Porque a universidade vai até o bairro,
e o bairro vem até a universidade. Além do impacto, claro, de toda a estrutura da gravação, como é receber esses alunos aqui dentro da universidade? Pois é, inclusive na UPF-TV eles estiveram, né, fizeram uma visita na UPF-TV e é mais uma forma de aproximar, né, a comunidade da universidade. Porque quando eles vêm até aqui, eles não vêm só aqui na UPF-TV ou só na FAC. Eles acabam fazendo um passeio também pela universidade e, por incrível que pareça, até tem alunos aqui de Passo Fundo que não conhecem a instituição. Né? Então, é uma forma de fazer essa aproximação. E muito interessante que depois dessa visita e depois deles acompanharem também a gravação do telejornal, no estúdio a gente recebe um retorno dos alunos dizendo que querem ser jornalistas. Né? Então, isso é muito bacana. Eu acho que a gente acaba despertando isso também neles. Desejo pela profissão. E dizer que eles podem, sim, ser jornalistas e estudar aqui na UPF. Até porque a nossa universidade é uma universidade comunitária. Exatamente. E tem uma série de benefícios que favorecem isso, né? Professora Nádia, estamos nos encaminhando para o final do programa, mas antes eu queria perguntar dos planos do Telecidade para o próximo 2018. Nós já estamos pensando, né, na terceira edição, que acontece no primeiro semestre de 2018. Só temos que definir ainda a escola e o bairro, porque depende, como eu disse, da Secretaria Municipal de Educação. E a nossa ideia é aumentar até essa interdisciplinaridade do projeto. Né? Porque, inclusive, conversando com outros projetos de extensão que fazem projetos parecidos também nos bairros da cidade, não é? Para a gente poder, né, dialogar com esses outros projetos e até aumentar a visibilidade dos projetos e também do Telecidade, Bibiana. Bom, agora é a vez do Gians, outro bolsista do projeto, que vai falar sobre a sua experiência e como ele aprendeu com o Telecidade. Bem, faz já um ano que eu entrei no projeto. Eu entrei porque, como eu trabalhava, o meu objetivo é trabalhar com vídeo, com audiovisual, o Telecidade era uma oportunidade de trabalhar com isso, né? A disciplina de telejornalismo ela é muito curta, são 6 meses, e o Telecidade me abre as portas para fazer mais funções dentro do telejornalismo e participar por mais tempo dos processos de produção. Para a comunidade, como o projeto de extensão ele tem o objetivo de retratar a comunidade e retratar coisas que as pessoas não conhecem, às vezes, da comunidade, é bom porque você evidencia uma pessoa que às vezes está se sentindo um pouco reprimida. Por exemplo, a gente vê os telejornais comuns falarem dos bairros de uma forma negativa. E o Telecidade vai lá não para falar sobre isso, para falar sobre aquela costureira que faz há anos bordados na comunidade, para falar daquela loja que começou do zero e abastece todo aquele bairro. A gente vai lá para contar as histórias do bairro. Dessa maneira a gente consegue valorizar e fazer com que aquelas pessoas se sintam valorizadas. Bom, professora Nádia, nós então encerramos com o depoimento do Gians. Muito obrigada pela sua participação e presença aqui hoje. A gente que agradece mais uma vez o convite, né? E também quero deixar um agradecimento especial aí para o Gians e para a Caroline, que estão deixando o projeto, até porque estão se formando, né? E que estaremos aí com novos bolsistas no semestre que vem, Viviane. Que boas notícias. Bom, você pode assistir as nossas reportagens em nosso site, nextjor.com.br, e nossos programas na íntegra estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!